o amor, que alegria. Nada supera o sorriso de uma criança. Que vem ao mundo e traz mais esperança. Eu sou engenheiro civil, trabalhei durante 20 anos como engenheiro e fui funcionário, fui diretor técnico de construtora, depois eu abri uma construtora minha, construí no litoral, e há 13 anos eu deixei a questão da engenharia civil, essa profissão, né? E fechei a construtora, essa coisa toda, e me dediquei a esse trabalho de... Eu tenho esse livro, esse material em PDF, que são todas as oficinas, depois quem se interessar eu posso passar. A parte de hoje já está impressa, né? O gibizinho também, cada um pode pegar um, nós também... E vem ao mundo e traz mais esperança. Começou a definição disso, a estruturação desse trabalho em 99, na verdade ela vem se contrapor a ideia, né, e o fato de todos nós vivermos numa cultura de violência. Então nós todos vivemos, na atualidade, né, em 2013, nós vivemos a cultura da violência. Essa cultura da violência é milenar, ela foi construída ao longo da nossa história. Nós sempre fizemos guerras, sempre cultivamos os heróis guerreiros, ou seja, aqueles que saíram, né, quando o homem parou de ser nômade e se estabeleceu num lugar, sempre teve aqueles que saíram para conquistar novos territórios, fizeram as guerras. Quando eles voltaram, né, as comunidades deles eram assim: nossa, esse é o nosso herói, os nossos libertadores, nossos generais, né? E sempre fizemos isso. A gente faz estátuas, coloca eles em praça pública, né? Em Londrina, que é uma cidade nova, a gente não tem muito isso, mas é só você ir em Rio de Janeiro, você vai em Buenos Aires, você vai na Europa, você tem aquelas pessoas com espadas, né? Que são os heróis guerreiros. Todas as nossas cantigas de rodas, músicas e tal, elas vão por essa linha. A gente começa lá com Nana Nenê, né? Nana Nenê, que é a Cuca, que é um monstro, vem pegar. Seu pai foi na roça, sua mãe foi trabalhar, bem-vindo ao mundo da violência. Aí a criança cresce um pouquinho, né? Atirou o pau no gato, Sambolelê está com a cabeça quebrada, o cravo brigou com a rosa e saiu despedaçado, né? Boi da cara preta pega esse menino, ou seja, bem-vindo a esse mundo da violência. A gente começa a educar assim. Aí a gente vai se modernizando e a tecnologia vai avançando nisso, né? Logo a gente bota a criança na frente da televisão para ela assistir os desenhos animados, que todos, não vou falar todos porque é demais 100%, mas vamos supor 99% deles continua nessa perspectiva do herói, daquele que liberta, daquele que, né, que exclui o outro através da morte, que a gente valida isso, e nos desenhos animados também tem isso. Os desenhos animados mais lúdicos têm isso. Eu assistia, eu tenho 52 anos. Eu saía de casa, ia no calçadão, tinha um cinema no calçadão lá, e assisti Tom e Jerry. O que é o Tom e Jerry, né? O ratinho lutando com o gato, sempre com armas, né? Com canhão, com revólver, né? Se você pegar o Pica-Pau, o Patolino, ele põe o revólver na cabeça do outro, explode. E tudo isso é um entretenimento, tudo isso é uma história que a gente vai contando para as crianças. E ao longo disso nós fomos construindo então essa cultura, né? Nenhuma e nem outra. Ela precisa ser trabalhada. Por quê? Porque a violência só ocorre no âmbito das relações humanas. A violência é uma dimensão humana. Muitas vezes a gente ouve dizer assim: ah, menino, sai desse sol, tá muito violento o sol, né? Ontem teve uma tempestade violenta lá, que quebrou um monte de casa. A natureza não faz violências. A violência, né, a definição da violência, esse conceito de que a cultura da violência não é para sempre e a cultura de paz precisa ser construída no nosso dia a dia, conforme nós estamos nesse processo civilizatório, né? Estamos no processo civilizatório e estamos construindo uma sociedade. Precisamos refletir sobre como fizemos, como historiamos até agora e como podemos chegar na frente.
Não é genético a questão da violência nas pessoas, né? O ser humano, tem animal, mas o ser humano é violento. E muitas vezes a gente vendo muitas cenas, muitas coisas, a gente às vezes pensa, né, que realmente certas pessoas não são, a gente não considera pessoas, são monstros, e a gente fala assim, nossa, isso deve ser alguma coisa genética, que não é possível tanta violência nas pessoas. Mas é construído, né, é cultural, é introjetado pelas circunstâncias sociais e pelo que aquela pessoa passa na vida. E vocês sabem melhor do que eu acredito o que eu estou falando. Dizem ter dias melhores. Eu quero falar então um pouquinho desses conceitos. Eu já comecei, né, dizendo que a violência, então, ela acontece na dimensão humana, dentro das relações individuais e sociais. E nós temos o conceito da contra-violência. A contra-violência é um estágio acima da passividade. Se os Estados Unidos vão lá e no Iraque invade eles, as pessoas lá vão reagir a essa violência. Nós vimos eles amarrando bombas, indo lá nos americanos e se explodindo para matá-los, né? Estavam reagindo à invasão, né, próprio daquele povo bastante guerreiro, o jeito deles reagirem. Eles estavam fazendo isso. Outras pessoas lá não faziam nada, ficaram intimidadas com as armas, né? Foram 120 mil soldados norte-americanos, todo um poderio bélico que invadiu o país deles. Então, aquela reação que ocorreu lá é a contra-violência. A contra-violência está acima da passividade. A passividade, as pessoas não fazem nada. No caso da passividade, tem um exemplo doméstico. Né? A mulher apanha do marido e antigamente, né, hoje as coisas também já mudaram, antigamente as pessoas falavam assim, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então a mulher apanha, não pode falar, ninguém pode denunciar, existe uma passividade. Isso perpetua a violência. Né? A contra-violência é um estágio acima porque existe uma violência, mas você vai lá e você reage no mesmo nível. Então a contra-violência e a violência, energeticamente, elas estão no mesmo nível. Mas é melhor que a passividade, porque a passividade não é nada. Né? A passividade só mantém a violência. Aí o Mahatma Gandhi, então, colocou, né, e exercitou e vivenciou, por isso ele é um grande modelo, né? Ele exercitou e vivenciou a não violência ativa. Quando a pessoa tem essa intenção de trabalhar a questão da violência estabelecida nas relações ativamente, proativamente. Então, se eu estou numa sociedade, mas eu acordo cedo, trabalho, volto para casa, tenho minha vida, eu sou responsável pelas violências que acontecem no mundo? Não, eu estou cuidando da minha vida. Você está mais numa postura passiva do que qualquer outra coisa. Então, se eu não faço nada de violência, mas também não faço nada para que ela não tenha, eu estou numa posição passiva. Quando eu vou, então, me colocar a respeito da violência de uma forma ativa, então eu estou praticando a não violência ativa. Para a gente praticar essa não violência ativa é um trabalho da vida toda. Né? Vocês já fazem isso, não é porque vim falar hoje aqui que vocês vão exatamente começar. Uma pessoa pode trabalhar numa escola, um professor com 40 alunos, fazendo aquele barulho, ele lidando com todos aqueles alunos, ele nessa perspectiva da não violência, de ser educador, de transmitir para o aluno tudo isso, né? Lidar com tudo isso no seu expediente, né? De 8 horas de trabalho. E quando chegar em casa um filho ou uma filha adolescente fala uma coisa, aquela pessoa fica muito brava e grita e pode até desbofetear o filho, e naquele momento então ela está exercitando a violência, né? Ela conteve no ambiente de trabalho, mas em casa ela... Então a cada momento do nosso dia, da nossa existência, a gente vai falar assim, bom, mas essa atitude que eu tive foi violenta ou não foi violenta? Né? Hoje nós vamos fazer um exercício aqui para ajudar vocês a refletirem sobre isso. Se de tudo que a gente tirar na oficina hoje, vocês saírem daqui pensando assim, não, essa questão da violência é extremamente complexo, eu já estou satisfeito que a oficina teve um resultado. Toda vez que você simplificar essa questão da violência, né,
não é por aí o caminho. Realmente tem uma grande complexidade o surgimento da violência nas nossas relações do dia a dia. Então a gente tem que fazer um exercício de todas as horas, em cada momento, para ver se a gente está sendo violento ou não está sendo violento nas nossas atitudes, nos nossos posicionamentos, ou se a gente está sendo passivo. O Mahatma Gandhi trabalhava com a ahimsa e com o satyagraha. O ahimsa é não violência. O ahimsa é a brandura, né? O ahimsa é o que o Gandhi falava, é o que Jesus falava, né? É você realmente ser doce com todo mundo, ser brando. É muito difícil, nós sabemos o quanto isso não é tão simples assim. Mas esse era o princípio que ele usava. E o satyagraha é a força da verdade, né? Se você tiver certo no que você está fazendo e falando, e você pode chegar para a pessoa e falar para ela a verdade. Você fala, olha, fulana, você está agindo assim. Se você falar a verdade com a ahimsa, né, com brandura, para a pessoa, ela vai talvez entender que ela está errada, que ela não está fazendo a coisa de acordo, ela pode mudar. Mas se você não falar essa verdade, se você falar de uma forma violenta, com uma energia ruim, mesmo que seja verdade, a pessoa vai reagir e não vai te ouvir. Então esse satyagraha é isso, a força da verdade, você sempre falar. Tem uma frase do Gandhi que diz assim, que a verdade é como um diamante. Então se eu der o diamante para a pessoa, né, estou dando uma pedra preciosa, mas se eu pegar o diamante e jogar na cara dela, eu vou feri-la, né? Então a verdade sempre, mas tem jeito, tudo é o jeito que você exercita. Esse jeito que o Mahatma Gandhi dá não, quando se fala não violência ativa, é o ahimsa. É a mesma energia lá do Cristo, vamos dizer assim. O conceito de passivo, eu já falei, né? Passivo é aquela pessoa que vendo a violência se intimida, tem medo, é indiferente e ela sustenta a violência. E o pacífico. Tem muitas pessoas que confundem o passivo com o pacífico, né? Pode ser uma ofensa você ser chamado de passivo. Mas tem gente que gosta, porque acha que está dizendo que ele é pacífico. São coisas totalmente diferentes. O Mahatma Gandhi e outras pessoas eram pacifistas, porque eles praticavam a não violência ativa. Ele foi preso várias vezes, né? Eles enfrentavam a violência, mas sempre tendo essa postura não violenta. E o passivo é um problema, hein? Passivo, a gente também, todos nós somos de vez em quando. Uns mais, outros menos. Pacificador, também. Se a pessoa chegar e falar assim, você é uma grande pacificadora, eu vejo que no trabalho você faz isso. Depende do pacificador. Sempre é bom perguntar para a pessoa assim, tá, ele é pacificador, mas qual que é o método dele? Vou voltar lá na guerra do Iraque. O Bush falou assim, não, precisamos ir lá pacificar aquele eixo do mal lá, que lá mora o demônio. Não, ele falava isso na televisão? Mora o demônio. O outro também falava a mesma coisa, aquele demônio do Ocidente, era demônio com demônio, porque eles põem a religião no meio das guerras, sempre foi assim. E aí ele queria pacificar. Se você pegar o Duque de Caxias, a gente estudava na escola, Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Vocês estudaram isso? Eu estudei. Pacificador. Pacificador. Só que assim, se você for lá onde ele fez a guerra lá no Paraguai e perguntar lá para aquelas pessoas, historiadores, falar, ele era pacificador? O cara veio aqui e matou mulher grávida. Ele não viu se era mulher, criança, ele foi lá e exterminou. Então, patrono do nosso exército brasileiro, grande pacificador. O Mendes Sá é um grande desbravador, né? Que veio aqui no Brasil para ser um grande desbravador. O Mendes Sá chegou a escrever carta para o rei dizendo assim, eu enfileirei índios na praia e perpassei eles com uma flecha que os uniam. Grande desbravador, grande pacificador, né? Porque os índios atrapalhavam, ele pacificou, matou todos. Então depende do seu método. Ser pacificador como pacifista, né? Pode ser muito bom, uma coisa boa, bacana mesmo. Desde que não seja através da violência, né? Porque pacificar com o método da violência não é a pacificação verdadeira, vamos dizer assim. É uma pacificação falsa, né? É uma que enquanto você tem todo um aparato bélico, uma imposição da violência, você até mantém as coisas aparentemente na paz, mas é só tirar aquilo que tem toda uma questão de violência por baixo.
E outro conceito importante de eu falar nesse momento para vocês é a questão da agressividade e agressão. A agressividade todos nós temos e devemos ter. Se a gente não tiver alguma agressividade, a gente nem levanta da cama de manhã. Se você pensar que vai levantar de manhã e for pegar um ônibus cheio, você já fala, meu Deus, o cara vai esbarrar. Ou se você for de carro e pegar um trânsito complicado, você não tem energia para sair. Então todos nós precisamos da agressividade, é a força da vida. A plantinha para sair da terra precisa de empurrar a terra lá para ela sair. Então é importante a gente ter alguma agressividade sim no nosso dia a dia, na nossa profissão, na nossa vida. A grande questão, né, de se usar essa energia é você não chegar à agressão, que é uma linha tênue e invisível, né? Até um certo ponto você realmente tem que ter uma postura. Dali para frente se torna agressão. É importante uma polícia forte? A polícia, em um certo momento, ela tem que conter com força. Mas a polícia tem que conter com violência? Não. Mas pode ser difícil para a polícia prender uma pessoa que acabou de matar outros policiais, pessoas, enfim, aquele pior marginal naquele momento, e ela prende ele, e aí ela não vai agir como ele, ela vai algemar, fazer tudo que tem que fazer e encaminhar, ou ela vai pegar e vai bater, né? Então essa é a questão do limite da agressão. É difícil? Eu nunca prendi ninguém assim, mas eu imagino que deva ser bem difícil. Ou quem lida, né, com pessoas penitenciárias, acredito que deve ser difícil. Exige da pessoa bastante. Eu estou usando exemplos extremos aqui porque eu entendo que vocês trabalham muito com isso, né? E mesmo que vocês fossem professores, eu usaria esses exemplos para a gente poder fazer esse contraste. Então é importante termos agressão, mas não é importante chegarmos à agressão. É importante termos a força em determinados momentos para conter, mas nunca chegarmos à questão da violência. Ou seja, é sempre o método e a maneira como você vai se comportando o tempo inteiro. Isso que faz a diferença de você ser violento ou você não ser violento. Quando eu falei da complexidade, é o tempo inteiro você fazendo isso. Às vezes você pode falar de forma violenta, né? Porque não existe também só a violência física, não é verdade? Você tem também uma violência que está na fala, né? Então eu imagino que, por exemplo, falar com crianças na linguagem bélica seja uma grande violência que a nossa sociedade como um todo tem praticado hoje. E quando ela gasta também para fazer os desenhos, as revistas e usar tudo isso para passar toda essa, para perpetuar essa cultura da violência, eu acredito que isso é uma grande violência que a gente está fazendo com as nossas crianças, os nossos filhos. Que só no segundo dia que o instrutor conseguiu que as pessoas se abraçassem, né? Porque os americanos, né, a cultura deles mesmo, eles não são muito de contato. É tudo muito virtual, né? E nós aqui no Brasil temos essa diferença, a gente é muito aberto, porque o abraço significa assim, uma confiança, né? Você não conhece a pessoa e você vai lá e se expõe, né? E se coloca. Esse videozinho aqui para nós, em Londrina, no Compás, no Londrina Fazenda, inspirou a ideia do abraço no lago, né? Que esse ano nós vamos fazer o 5º abraço. Se vocês quiserem se inscrever enquanto grupo, vocês podem entrar no site, fazer a inscrição, né? O ano passado nós tivemos um pessoal da Polícia Federal, tinham 40 pessoas da Polícia Federal participando do abraço, eles estavam num movimento nacional e eles foram, né? Mas eles foram para o abraço. Até eu falei para eles, vocês vão para fazer manifestação ou vocês vão... E eles foram, não, nós queremos ir com a nossa camiseta da polícia, mas queremos fazer o abraço. E viver de bem com a vida. De
flores bem na porta do banco, com o seguinte cartaz: não pise nas flores. A ação desses grevistas é violenta ou não violenta? É interessante essa quando põe um componente religioso que sempre dá muita controvérsia, né? Falar sobre mas eu vejo enquanto invasão, mas sem causar qualquer dano às pessoas, no ambiente, eu não creio que não tem problema nenhum. a violência. Mas você acha que é violência? Não. Se eu for usar a força. É isso. Mas em termos de violência, assim, sabe como eu estou entendendo? Em termos de causar um dano, porque existe uma violência social e coerção, violência física. Que vem ao mundo e traz mais esperança. De se ter dias melhores e viver de bem com a vida, com mais amor e união, para dizer aborto não, e sim a vida, sim a vida, sim a vida. A relação que deve existir entre meios e fins em toda e qualquer atividade pacifista. Isto é, os meios são embriões dos fins, como o Gandhi costumava repetir. Os fins estão embutidos nos meios. Eles são pessoas que vivenciaram, né? O Luther King, todo esse povo aí. Mas assim, cada um de nós tem que ser herói, porque para viver na nossa sociedade hoje em dia, né, com a complexidade das dificuldades que nós estamos enfrentando, todos nós temos que ser heróis. Agora, é uma questão de ser um herói guerreiro ou ser um herói pacifista. Nós destacamos do texto essas três palavras-chave, digamos assim, né? A luta pela paz, meios como embriões dos fins e a não violência ativa, que esse texto acho que colocou muita gente para pensar. No caso da contra-violência, né, a gente percebeu que ela exige sempre o uso de meios mais violentos, né, de pressão ou de destruição do outro. E o ideal seria a não violência, mas a gente entende também essa dificuldade. Né? Eu achei interessante a questão da força ser sinônimo de verdade e amor, né, enquanto a gente pensa que força é só aquela física, né, e a não violência ativa procura a justiça e a verdade. Isso a gente achou importante. Meu nome é Rogério, eu sou da Secretaria de Justiça, eu trabalho para o Departamento Penitenciário. Atualmente eu faço a coordenação dos cursos da nossa Escola de Educação em Direitos Humanos, que é a escola penitenciária, hoje com essa denominação. E acredito que esse trabalho desenvolvido hoje no curso de Direitos Humanos e Espaço Prisional venha colaborar com o trabalho que já se iniciou desde a épocas de início de um debate que tem ocorrido dentro do sistema prisional, não só no sistema, mas como um todo, em toda a sociedade, para uma valorização da cultura de paz e da não violência. Meu nome é João Luiz, eu sou agente penitenciário, trabalho na PEL 2 e eu gostaria de agradecer ao Luiz Cláudio pela oportunidade do curso. É um curso muito interessante, uma grande valia e apesar de todas as adversidades que a gente enfrenta no nosso cotidiano, a gente vai tentar implementar todos esses conceitos de uma forma prática. Quando luz, força, conhecimento, progresso, boas expectativas, menos energia. Cidadania.
Cidadania. Descoberta. Consciência. Fé. Solidariedade. Caridade. Compreensão. Experiência mesmo. Proposta de proatividade. Todos falaram? Companheirismo. Então é isso. Que todos nós possamos, né? Cuidarmos da nossa vida, ajudarmos a cuidar das vidas dos outros, dentro da não violência, se possível, né? Que é um caminho importante, um caminho que está aí para a gente poder experimentar e fazer do nosso lugar um mundo melhor. Tá? Obrigado então por vocês estarem aqui hoje. Feliz é quem diz sim à vida. Deixa nascer o amor, que alegria. Nada supera o sorriso de uma criança. Que vem ao mundo e traz mais esperança.